Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e hoje eu vou falar com vocês sobre o pensamento positivo e a PNL. Uma coisa que desde os anos 20 tem ganhado muito destaque e força é o tal do pensamento positivo. E que essa seria a chave do sucesso, onde as pessoas poderiam perder peso, ficar milionárias, encontrar felicidade, a pessoa amada, entre outras coisas por aí. Eu acredito que primeiro a gente precisa entender e definir do que a gente está falando quando a gente fala de pensamento positivo. Então vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo nisso. O pensamento positivo diz que se tu centrar a tua atenção, os teus pensamentos, em algo que tu quer e deseja com boa intensidade, tu vai mobilizar uma massa gigantesca de recursos internos, de neurônios, trocando informações, fazendo sinapses em frações de segundo e trazendo imagens reconfortantes na tua mente, e aí isso vai fazer com que tu te sinta bem e vai te tornar um verdadeiro ímã desses objetos, dessas situações que tu tanto deseja. Basicamente é por aí. E aí a gente tem um caldeirão de coisas que vão desde ervas milagrosas para cura do câncer, passos para o sucesso infinito, showmans encantando plateias imensas, com processos às vezes até questionáveis, conceitos de mecânica quântica, e entre outra coisa, onde o ponto em comum ou o plano de fundo é a força do pensamento positivo. A gente tem livros e filmes com essas temáticas e eles são campeões de venda. É um mercado enorme que cativa uma legião de seguidores e isso só aumenta ano a ano. A fórmula que é apresentada no livro O Segredo, por exemplo, ele é bem simples. Peça, acredite e receba. No livro e no filme do mesmo nome, não faltam relatos de gente que conseguiu a cura de doenças, entre outras coisas, seguindo esse tipo de receita. O guru indiano Deepak Chopra, que orienta celebridades aí do mundo, atinge o mesmo fim com uma abordagem um pouco diferente. Ele afirma que o corpo deve ser entendido como um campo de forças, um campo de energia, que precisa estar em equilíbrio. E esses são alguns exemplos de centenas que a gente podia ficar aqui falando, que a gente encontra também, e muito com pensamentos semelhantes, às vezes até repetidos dessas teorias. As explicações, os desenhos diferentes, enfim, mas se a gente conseguisse reduzir a esmagadora maioria delas, a gente chega numa tríade, que é energia, metabolismo e holismo. Essas teorias elas são tidas como puro charlatanismo e misticismo, em geral, por quase toda a totalidade da comunidade científica, dos estudiosos da área de mudança, de cura, simplesmente porque faltam estudos sérios, publicados, revisados, que comprovem que alguma dessas teorias realmente funciona. Simplesmente por isso. Seria necessário a gente observar o fenômeno, capturar, obter dados, tabular, e aí por fim testar a hipótese que está sendo apresentada, e isso é um trabalho que às vezes pode durar anos, não é um trabalho rápido. Em contrapartida, essas teorias, muitas delas utilizam estudos científicos sólidos, que têm reconhecimento, são bem embasados, para dar suporte para suas próprias ideias. E aí coligados com relatos de pessoas que utilizaram suas técnicas e tiveram sucesso. Bom, a parte não representa o todo, então usar um trecho de um estudo fora do contexto original não garante que a teoria fica verdadeira, porque usou aquele pedaço. Né? Uma série de relatos isolados e selecionados, mesmo com aquela carga emocional gigantesca, enfim, não prova nada também. Teve um estudo conduzido por Taylor Schmitz, na Universidade de Toronto, que afirma que o bom humor aumenta o tamanho literal da janela através da qual vemos o mundo, nas palavras dele. A vantagem disso é que podemos ver as coisas de uma perspectiva mais global ou integrativa. A desvantagem é que isso pode levar à distração em tarefas críticas que exigem foco estreito, né? Como operação de máquinas perigosas ou rastreamento de bagagem em aeroporto, né, ou de passageiros, enfim. O mau humor, por outro lado, ele continua,
pode nos manter mais estreitamente focados, impedindo-nos de integrar informações fora do nosso foco de atenção direta. Então perceba, a gente tem alguns estudos que acabam tangenciando esse assunto. Evidente que a atitude otimista por si só é melhor que uma atitude derrotista na maioria dos casos, genericamente, sem sombra de dúvida. Mas a gente não tem garantias de conquistar nada só por pensar assim. E aqui eu dou uma ênfase no só. O pensamento positivo, ele é útil, mas ele não é suficiente sozinho. Uma dose de pessimismo, ele permite, de pessimismo, de mau humor, ou enfim, as palavras, ele permite que a gente perceba o mundo com uma clareza, uma necessária para avaliar. O otimismo total, excessivo, ele pode nos cegar para os perigos e apagar alguns sinais sobre a qualidade do que a gente está fazendo ou sobre o que está nos espreitando. E aí, quando isso acontece, a gente erra e erra mais, e assume risco maior que gera erros de maior monta também. E isso tem consequências. E, tipicamente, as pessoas que acabam vivendo muito nessa linha do otimismo, quando elas tomam um baque, ele é forte, ele é severo. Né? Há alguns estudos nesse âmbito. Mas também a gente tem noção que a qualidade dos nossos pensamentos afeta diretamente o nosso organismo de N maneiras. Eles podem alterar tanto a frequência cardíaca, as funções circulatórias, como até o processamento de memória, o armazenamento dela. Mas aí a pergunta, então, o pensamento positivo funciona? Sim, mas não da maneira como a gente gostaria ou não da maneira como ele é vendido no mundo aí fora. Repete comigo, vamos fazer uma brincadeira. Branco, 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 o que a vaca bebe? A chance enorme é que tu tenha respondido leite. Por quê? Porque a mente humana, ela trabalha com associações. Essa é uma brincadeira boba, mas ela demonstra isso. Quando a gente pensa em determinadas coisas, a nossa mente realiza uma busca inconsciente por assuntos que estão relacionados e deixa disponível, deixa à mão. É uma otimização da nossa mente. Essa brincadeira se aproveita dessa característica. Então, o que acontece? Se tu colocar a tua atenção nas coisas boas e nos teus desejos, a tua mente vai te ajudar, ela vai buscar coisas que estão ligadas a eles e vai trazer para o entorno, e aí tu começa a manter tua atenção ali. Mas entre a PNL e essas filosofias todas, a gente tem uma pequena diferença. A gente não orienta os nossos clientes a pensar positivo, e sim a pensar no positivo, que é uma sutileza que faz toda a diferença. A gente, no geral, nunca foi ensinado a como desejar. Então, assim, uma grande parcela dos desejos que as pessoas aí no mundo formulam, e eu vejo bastante isso quando eu faço atendimentos com PNL, é do tipo, eu não quero X, não quero tal coisa. É um sentimento negativo, mas negativo no sentido da ausência. E o não é uma palavra que tem um processamento diferente pelo nosso inconsciente. É que nem aquela outra brincadeira, não pensa num elefante cor-de-rosa. Tu vai ter que pensar, vai vir o raio do elefante na tua cabeça, e aí depois tu vai negar, mas daí é tarde demais, aí tu já pensou. E aí, assim, esse tipo de pensamento negativo, quando ele tá dentro de um desejo, aí tem aquela outra função se ativa. Olha um monte de coisa que vem em volta que é negativa, e que reforça o problema. Em PNL a gente tira completamente o foco do problema, a gente aponta a pessoa para o que ela de fato quer no lugar do que está disfuncional. O que a pessoa quer de fato, como é que ela gostaria de ser, como é que ela gostaria de agir, como é que ela gostaria de se sentir. E dessa forma a gente acaba mobilizando outros recursos internos no sentido da mudança. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente tem 6 critérios para estabelecer um bom desejo de qualidade e que mobiliza o maior número possível de recursos inconscientes e que dá uma chance maior para a realização. E percebe que eu utilizei a palavra critérios, porque eles são condicionantes, que se não forem atendidas ou satisfeitas, enfim, elas têm a capacidade de invalidar um desejo, ele não se realiza. E estar no positivo é a primeira delas. Eu vou falar sobre essas outras condições nos próximos vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos sobre como desejar, né, sob o ponto de vista da PNL. Eu espero que tu acompanhe esses vídeos, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa o teu like aqui embaixo, se tu não gostou, bota o dislike e diz o que tu não gostou nele. Tá? Se tu tem outros assuntos que tu gostaria de trabalhar, gostaria de saber, enfim, comentar, coloca nos comentários, deixa eu saber o que tá se passando aí. E um grande abraço, me segue nas redes sociais, eu posto conteúdos frequentemente aí. E um grande abraço e até o próximo vídeo.